Oi, está começando o episódio 178 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Então, eu entro na literatura pela oralitura. E me parece que não há escapatória dessa situação, uma vez que nós não caímos no mundo já com os textos escritos. Nós caímos no mundo sempre pela palavra, que é, as primeiras palavras são os nossos nomes, ou são a palavra mãe, ou pai, ou mães, ou pais. Eu não vou deixar de escrever. Não vou deixar de usar a poesia, a literatura para tratar desses assuntos. Porque é um instrumento que eu tenho para lidar com isso. O que eu não vou abrir mão é aquilo, né? Eu parafraseio o Sabotagem, né? Poesia é compromisso, literatura é compromisso. Essas vozes que você acabou de ouvir são da Eliane Marques e do Henrique Marques Samin, dois escritores que transitam entre a prosa e a poesia. Eu já vou falar um pouco mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. A gaúcha Eliane Marques, que também é tradutora, psicanalista e coordena a Escola de Poesia Amefricana lá em Porto Alegre, já lançou várias coletâneas de poemas. A mais recente, Sílex, foi publicada pelo Círculo de Poemas, que é o clube de assinaturas de livro de poesia da editora Fósforo, no ano passado. Em 2023, a gente conheceu o lado romancista da Eliane, com Louças de Família, que saiu pela Autêntica Contemporânea e venceu o Prêmio São Paulo de Literatura do ano seguinte, justamente na categoria Melhor Romance de Estreia. Já o carioca Henrique Marques Samin, além de escritor, é pesquisador e professor de literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é autor dos livros de poesia Levante, publicado pela editora Jandaíra em 2020, e Anastácia e a Máscara, que foi lançado pela Malê em 2024. Na prosa, o Henrique escreveu o romance histórico Uma Temporada no Inferno, que reconstitui a passagem do Lima Barreto pelo manicômio, publicado em 2022 também pela Malê. No episódio de hoje, os dois poetas e prosadores são os convidados da colunista Bruna Beber aqui no 451 MHz. Eles falaram sobre como a escrita e especialmente a poesia surgiram na vida deles. Então vamos lá para a primeira parte da conversa da Bruna Beber com a Eliane Marques e o Henrique Marques Samin. Bom, então estou aqui com Eliane e Henrique, poetas, primos. Hoje a gente vai conversar sobretudo a respeito de dois livros de vocês, né? O Sílex, da Eliane Marques, que saiu esse ano pela Círculo de Poemas Fósforo, e o Anastácia e a Máscara, que saiu no ano passado, 2024, pela Malê. Então, antes da gente começar a trafegar por esses dois livros, eu queria que vocês me contassem desde o começo. Eu não sei se vocês chegaram a crescer no mesmo lugar. Bom, Bruna, eu e o primo Henrique temos uma relação de malungagem. Uma das minhas afirmações, até em face da minha relação com a psicanálise, é que a palavra constitui um mundo. A palavra constitui Sílex, constitui Anastácia, Máscara, assim como a palavra primo e prima constitui a minha relação com o Henrique. A partir de uma conversa, eu não me lembro em que festival foi, ou se eu estava no Rio para algum encontro de literatura, eu e Henrique, começamos a conversar assentados nesse ponto, não é? De que a palavra cria um mundo. E a partir daí nós inventamos esse parentesco, essa primagem, digamos assim, que é uma combinação entre primos e malungagem. Então, nós não convivemos na infância. O nosso parentesco é um parentesco afetivo, é um parentesco poético, e nós gostamos de sustentar isso. Duas pessoas negras, um homem negro e uma mulher negra, possam, sim,
se dizer primos em razão dessa afetividade que, no meu caso, é expressa, é evidente. O Henrique me alegra, os textos dele me fazem ir para lugares impensados. E é esse o nosso parentesco. Mas eu diria, complementando a fala da minha prima, que esse é um parentesco que a gente inventou e que a gente reinventa o tempo todo através da literatura. Porque quando nós criamos essa relação de parentesco, eu disse para ela, né, mas esse parentesco que nós criamos, ele vai se tornar real e vai se tornar real através da literatura. Então, algo que a literatura faz e sempre fez para as pessoas negras foi preencher lacunas e preencher momentos históricos que nós não tivemos, que é um parentesco que tem a ver também com esse Marx, né, que nós compartilhamos. Eu disse para ela que eu inventaria esse passado em uma narrativa literária. Então, em um conto meu, que é um conto que ainda está inédito, né, eu narro um episódio de infância, que é um conto que fala que mescla alguns momentos da minha infância real com uma infância imaginária, em que eu falo sobre um encontro, uma passagem da infância em que eu encontro, eu criança, encontro uma Eliana criança que me visita na Praça Seca, no Rio de Janeiro, né, onde eu vivia. A Eliane sai lá do Sul e vai me visitar lá na Praça Seca, e aí eu falo sobre essa visita que ela me faz, e aí eu mesclo isso com uma visita que a Eliane, já escritora, faz à Bienal do Rio, e aí eu mesclo com algo que ela me conta sobre uma vivência que ela tem num evento literário, que aí não foi na Bienal do Rio, foi em outro evento literário, mas eu jogo isso para a Bienal do Rio. Então, é uma possibilidade de um encontro afetivo que nos permite também essa recriação através da literatura e essa reinvenção que, enfim, que abre essas possibilidades literárias, né, de recriação de passados e de criação de futuros, que é algo que a literatura sempre fez para as pessoas negras, né, e que a gente vai refazendo o tempo todo. Eu acho ótimo isso que o meu primo diz, porque tem relação com aquele Oriki de Exu que eu gosto de citar sempre. Exu joga uma pedra hoje e atinge um pássaro ontem. Quer dizer, com esse movimento de Exu, com esse movimento da pedra, que é o movimento da nossa literatura, se cria algo que não existia no passado. Se cria o pássaro e se cria a pedra. Se cria este encontro entre nós dois. Se cria essa praça não sei quantos anos atrás. Se cria essa relação de malungagem. Então, eu não sei até que ponto, primo, tu estás de acordo com esses vários conceitos de literatura afro-brasileira, de literatura afrodiaspórica, mas essas literaturas, especialmente o poema, eles estão modificando esse passado, produzindo algo no passado que não estava, e modificando, então, as nossas vidas, literariamente e também fora dos livros. Vocês estão falando aqui desse presente irmanado, e eu percebo o poder desse encontro a partir do encontro que eu tive com a Eliane esse ano. Nos conhecemos na Bienal do Ceará e ficamos muito próximas. Eu tinha acabado de ler o Sílex, que foi um livro que me marcou muito. E num dos trajetos na van para o pavilhão, a Eliane me falou: você precisa conhecer a poesia do Henrique Samin. E foi assim que tudo isso aqui começou, né? E vocês estão falando muito do presente, e eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas eu gostaria de voltar um pouco, se vocês quiserem falar, como que a literatura entrou na vida de vocês, a leitura e a escrita. Bruna,
eu gosto de ampliar a dimensão da literatura para além dos livros. Porque foi assim que eu entrei na literatura. Uma vez que, como várias escritoras e escritores, eu não nasci e nem fui criada no meio de livros, no meio de bibliotecas, até o momento, então, que ingressei na escola e passei a frequentar a Biblioteca Pública de Santana do Livramento. Então, a literatura chega até mim por essa oralitura, por ouvir histórias das minhas tias, das minhas avós, paterna e materna, por histórias que nós, crianças, inventávamos e ouvíamos no rádio, por exemplo. Mais tarde é que a literatura escrita passa a fazer parte da minha vida. Eu lembro que quando eu era muito criança e passava os dias na casa da minha avó, eu já tinha ali um conjunto de folhas, eu nem sei de onde eu tirei, e a partir do que ela contava, eu fui escrevendo algo, mas sempre a partir da escuta de outras vozes. Então, eu entro na literatura pela oralitura. E me parece que não há escapatória dessa situação, uma vez que nós não caímos no mundo já com os textos escritos. Nós caímos no mundo sempre pela palavra, que as primeiras palavras são os nossos nomes, ou são a palavra mãe, ou pai, ou mães, ou pais. Isso já vai dizendo algo de nós, já vai também contando uma história. Geralmente nós não pensamos assim, de que o nosso nome já conta uma história, que era o que acontecia com os nossos ancestrais, não é, Henrique? O nome já contava uma história de desejo daquela família relativamente àquela criança que caía, então, no mundo dos vivos. Ela fala tão bonito, né? Dá vontade de ficar só ouvindo, né? Eu também tô aqui enfeitiçada. No meu caso, eu cresci lá no subúrbio, né, na Praça Seca, e eu cresci muito cercado pelos sons do subúrbio. E tem aquela coisa de você crescer... o subúrbio é muito barulhento. E o barulho, eu uso aqui o barulho no sentido positivo, né? Então, você vai... Se o vizinho está fazendo um pagode, está fazendo aqui no lado de cá, está tocando um sambão aqui, vai se misturar com o pagode que está tocando do lado de cá também. E o funk então, lá atrás. Com o funk lá atrás. Pô, eu cresci ali na praça, eu morava na Bernardino. Então eu morava, a umas 2 quadras, ali, uns 2 quarteirões, né, da praça, onde rolava o baile do country, né? Que, porra, era o baile funk, assim, que marcou época ali na praça, né? Era um dos principais bailes funk do Rio de Janeiro. Então, todos aqueles funks, né, da época áurea do funk e tal, rolava ali. Então, assim, eu cresci muito envolvido por essa sonoridade, né? Eu tenho refletido muito sobre isso recentemente, sobre como esse tipo de sonoridade é uma coisa que se reflete, né, na minha poesia também. Então, por um lado, eu cresço muito envolvido por esses sons, assim, por esses sons do subúrbio que vão entrando na minha poesia, e pela literatura também, por conta de uma biblioteca pública que tinha ali na rua, na Bernardino, quase em frente à vila em que eu morava. Ali tinha uma biblioteca pública, essa biblioteca não existe mais, né? E a minha mãe me levava para essa biblioteca para eu frequentar. Toda quinta tinha lá a Hora do Conto.
E aí a minha mãe levava, acho que era quinta-feira, a gente sentava num jardinzinho que tinha lá no fundo da biblioteca, e uma bibliotecária escolhia um livro, lia um conto lá pra gente. Eu não tinha livro em casa. Em casa é aquela coisa, né? Tinha Bíblia, tinha livro paradidático, essas coisas. Mas eu comecei a conhecer esse mundo dos livros que tinha naquela biblioteca por conta disso. Aí eu comecei a ver que tinha um outro horizonte de possibilidades para mim, porque eu era aquele moleque que jogava bola, jogava bolinha de gude, malhava Judas, né, que tem lá no seu poema também a coisa de malhar Judas, aquela experiência muito de subúrbio também. Mas além do meu sonho de ser jogador de futebol, como todos os outros, que infelizmente não se realizou, que era a minha prioridade, eu percebi que tinha uma outra possibilidade. Bom, se eu não for jogador de futebol, eu vou poder, quem sabe, né, tenha nos livros aí uma possibilidade. Então, enfim, os livros entram na minha vida por conta de uma biblioteca pública também, né? Que era uma possibilidade que tinha ali, era um mundo que se abre para mim que os meus colegas não tinham ali. E nesse sentido eu posso dizer que a literatura me salvou, assim, porque muitos dos meus colegas, dos meus amigos com os quais eu convivi durante a minha infância, realmente muita gente assim se envolveu depois com tráfico, muita gente morreu na prisão, ou morreu na cadeia, morreu lá no tráfico e tal. E eu tenho certeza de que se eu não tivesse conhecido essa possibilidade, depois entrado na universidade e tal, eu talvez não tivesse tido esse caminho, né, que eu acabei trilhando. Eu acho interessante porque o meu primo fala na Praça Seca, refere os sons dessa Praça Seca, dos seus arredores. E eu vivi numa fronteira seca, que é a fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, entre Brasil e Uruguai. E também fui gestada, fui forjada nesses sons do portunhol. O portunhol é essa língua que se gesta nessa fronteira seca. Nessa fronteira basta eu esticar uma perna e já estou, digamos assim, num outro país. Então, esse movimento nessa fronteira, eu gosto de pensar isso, quebra com um conceito de nacionalidade, inclusive a língua portuguesa, os poemas da língua portuguesa, os poemas da língua espanhola. Não, gera uma terceira vertente, uma terceira língua, que são os poemas em portunhol, por exemplo. Então, essa praça seca e essa fronteira seca geram, digamos assim, essa umidade que é a literatura, pensada a partir desses lugares de secura. E eu acho que essa umidade de que você fala, Eliane, tem muito a ver com os sons, né? O som da rua, o som da fronteira, o som da família, a umidade porque é o que penetra, né? E é o que vai gestando na gente a poesia, a literatura e por aí vai. Vocês conseguem se lembrar do momento que vocês tiveram consciência de que a poesia tinha entrado na vida de vocês para sempre? A consciência de isto é poesia, eu estou escrevendo poesia, a poesia está se manifestando na minha vida. Eu vou responder não quando a poesia entra na minha vida, mas quando as coisas mudam na minha relação com a poesia, porque tem um divisor de águas na minha trajetória, que é o Levante, né? Que é o livro de 2020. E por que esse livro é um divisor de águas na minha trajetória? Porque ali esse livro, ele assinala o momento em que eu entendo por que eu estou escrevendo poesia, para quem que eu estou escrevendo poesia, e é o momento em que eu passo a ter um repertório, uma linguagem e um instrumental para escrever poesia. Porque antes do Levante, eu tenho 2 livros anteriores ao Levante, né? O Poemário do Desterro e o Estudo sobre Temas Antigos.
E até esses títulos, né, eles não são títulos que estão aí por acaso, e eu só fui perceber isso depois. Esses 2 livros anteriores, eles são livros que derivam de uma formação literária de alguém que estava muito imbuído de uma literatura, muito impregnado, né, de uma literatura branca, de uma literatura canônica. Eu nessa biblioteca, né, que eu frequentei, essa biblioteca pública e tal, por algum motivo, esses acasos, né, da vida, eu era fissurado, eu com 11, 12 anos, eu era fissurado em poesia simbolista, olha que coisa, eu adorava ler poesia simbolista, tinha uns tomos assim, eu li aquilo obsessivamente, Alfonso de Guimarães. Lia Cruz e Souza. Cruz e Souza, eu amava Cruz e Souza. Também amo. O foda é que eu não lia Cruz e Souza como poeta negro, isso é que mata, entendeu? Eu era fissurado no Alfonso de Guimarães, a arquiepiscopal cidade de Mariana e tal. E esses caras, uns caras super obscuros e tal. E assim, isso era muito bom, assim, foi muito bom por um lado, porque me deu uma formação, assim, eu aprendi, né, peguei essa coisa do soneto por causa desses caras. Eu estava lá com 9, 10 anos me metendo a escrever soneto. Agora, o problema é que nessa formação eu pegava uma linguagem, um discurso e tal, que não me dava os instrumentos para falar sobre essa realidade na qual eu vivia. Porra. O que era, né, um moleque criado na Praça Seca, enfim, que vivia, eu não morava, né, em comunidade, não morava em favela e tudo, mas eu tinha amigos que moravam, enfim, eu frequentava, etc. E como é que eu ia falar desse mundo que eu vivia? Como é que eu ia falar sobre jogar bola e sobre, sei lá, carnaval, etc. O Poemário do Desterro tem uma parte sobre carnaval. Só que eu queria escrever sobre carnaval usando o vocabulário e a linguagem de Vinícius de Moraes. Eu gostava de Vinícius de Moraes pra caramba. Mas, porra, não era o que me permitiria falar sobre aquilo de uma maneira mais direta, de uma maneira mais imediata. Então, esses meus 2 primeiros livros, eles são livros que têm uma pegada assim, muito, muito niilista, muito saudosista, sabe? É uma poesia assim, muito... O Poemário do Desterro é uma poesia bem hiper saudosista, assim. Tem uma coisa muito melancólica, porque eu achava que a poesia estava perdida no mundo, enfim. Agora, na verdade, não é a poesia que estava perdida, eu é que estava perdido, né? Assim, eu não sabia para quem que eu estava escrevendo, eu não sabia, enfim, qual era o sentido, enfim, daquilo que eu estava produzindo. E aí, nesse meio tempo, eu entro na universidade, eu decido, né, a partir da minha entrada na universidade, que isso tem um sentido político e que eu vou devolver para a universidade aquilo que eu recebi ao longo da minha vida. E aí eu começo a estudar a história do movimento negro, essas coisas todas, e começo a ler a literatura negra, num processo de autoformação, porque eu não tive esses estudos enquanto eu estava na universidade, né? E aí é que eu vou entrar em contato com essa tradição. E aí é que vem esse estalo, né? De eu entender, porra, aqui tá aquilo de que eu sempre precisei, né? Aqui tá, porra, eu pego Oswaldo de Camargo, pego Miriam Alves, pego, sei lá, Cuti, pego Lino Guedes, pego esse pessoal todo. E aí tá aquilo de que eu sempre precisei, sabe? Carlos de Assunção, enfim. Todo esse pessoal que me dá o instrumental para eu entender para quem eu preciso escrever e o vocabulário que eu precisava, enfim, para falar da minha realidade. Enfim, tudo o que estava faltando para mim, né? E aí muda totalmente a minha relação com a poesia, porque eu passo a escrever, toda vez que eu sento para escrever a partir de então, é aquilo que está na Arte Poética publicada no Anastácia Máscara. Eu não escrevo sozinho a partir de então. Eu não estudei literatura
em cursos de graduação. Eu sou graduada em pedagogia, fiz 2 anos de comunicação, estudei direito e fiz pós-graduação em direito. Mas, paralelamente a isso, eu frequentava uma escola de poesia. Primeiro como aluna e depois como coordenadora dessa escola de poesia aqui em Porto Alegre. Como aluna, todas as semanas havia encontros e, obrigatoriamente, eu tinha que trazer, e as outras alunas deveriam trazer um poema novo, de um autor, de uma autora nova, e trazer um texto novo, que poderia ou não ser chamado de poema, de acordo com a leitura das integrantes do grupo, e especialmente da coordenadora, que era geralmente uma mulher que tinha uma caminhada mais adiante nessa encruzilhada literária. Aí eu era apenas alguém que gostava de poemas, que gostava de ler, que me interessava pelos livros de poemas. Não me pensava como poeta. Contudo, os poemas foram se somando, e chegou um determinado momento em que a coordenadora diz, bom, tem tantos poemas, quem sabe tu faz uma seleção e quem sabe possamos publicar esses poemas, porque essa escola era também uma editora, o que se chama no Uruguai, na Argentina, de editorial de autores. Os autores se reúnem, produzem e depois se publicam. Então eu recolhi esses poemas sem uma intenção maior e a minha coordenadora, que era a Marcela Villaveja, que é uma poeta argentina, selecionou 30 poemas e eu publiquei meu primeiro livro, O Relicário. Até aí eu não tinha uma linguagem poética que eu dissesse, é isso que eu quero fazer. Eu nem sabia se eu era poeta, e quanto menos uma poeta negra. Pensando poeta negra não como essa palavra negra como algo ligado a uma biologia, mas como algo ligado a uma concepção política de poema. Então eu fui frequentar um curso ministrado pelo poeta e crítico Ronald Augusto sobre a poesia negra. E eu tinha uma pergunta neurótica que eu serei uma poeta negra? O que eu faço é poesia negra? Como se eu tivesse que fazer uma poesia negra. Quando a poesia vai se construir de um determinado modo, que parte de uma intenção estética dessa que escreve, como o Henrique trouxe. Então eu fui conversar com o Ronald e tal, ele era uma pessoa muito importante para mim, continua sendo, todos os trabalhos que eu faço são em troca com o Ronald. E aí surge Se Eu Ganho Pano, o meu segundo livro de poemas, que já tem uma estética que eu gosto, que é uma estética mais experimental, que é uma estética de invenção de palavras, de invenção de sentidos que quebrem com aqueles sentidos já postos. Não tanto em Se Eu Ganho Pano, mas nos outros livros isso aparece como em O Poço das Marianas, em Sílex, mas em Se Eu Ganho Pano já há, digamos assim, um início dessa minha relação outra com a linguagem. A partir daí, de reler esse livro, eu passo a gostar daquilo que eu escrevo, embora eu saiba que não são poemas que cheguem assim para um público. Eu nem sei, primo, para qual público eu escrevo. Então eu não me preocupo com os destinatários do poema. Eu me preocupo com aqueles que vieram antes, porque são esses que estão resgatados nesse presente, que é o presente do poema. A partir, então, de Se Eu Ganho Pano, eu passo a me reconhecer uma poeta e passo a me afirmar. Eliane Marques, poeta, ou Eliane Marques, poeta negra. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. A Tinta da China Brasil acaba de lançar mais um volume da coleção Pessoa, a obra completa de Ricardo Reis. O livro, que reúne pela primeira vez toda a poesia e toda a prosa de Ricardo Reis, já está nas livrarias.
São mais de 500 páginas com textos inéditos, novas leituras, além de imagens dos manuscritos. O volume em capa dura e com fitilho conta com a edição rigorosa de Jerônimo Pizarro e Jorge Uribe, os maiores especialistas na obra de Fernando Pessoa. Obra completa de Ricardo Reis, de Fernando Pessoa, já está à venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa da Bruna Beber com a Eliane Marques e o Henrique Marques Samin. Eu percebo, Eliane, que isso que você comentou dessa chegada, desse acontecimento do Se Alguém o Pan, passando pelo Poço das Marianas, se conflagra no Sílex, que é o seu quarto livro de poemas. E aí eu queria perguntar, porque eu fiquei com a sensação de que há uma espécie de mineralidade, né? A gente está falando da pedra, da faísca, do lume. Existe aí uma geologia circunscrita a uma geografia que é temporal, mas também subjetiva. E essa pedra que também que se movimenta como uma espécie de serpente. Eu queria saber, Eliane, como que essa pedra se formou na tua vida antes de virar o livro propriamente? Essa pedra, essa serpente. Bom, eu tenho uma relação íntima com os Itãs. Eles sempre falam de mim porque falam de uma matriz de sociedade. Então, há um Itã super conhecido que diz o seguinte: as orixás vinham para encontrar as gentes. Então, tratava-se de uma relação entre orixás e não orixás, entre Orum e Aie. Contudo, entre um mundo e outro, havia uma fronteira. Eu penso essa fronteira como se fosse uma montanha de pedras. Essa montanha de pedras impossibilitava o encontro. Então, o desejo era de encontro e não de desencontro, mas havia ali algo que dizia, não é possível. Vários orixás e várias orixás tentam romper com esta montanha de pedras. Iemanjá tenta, Oxum tenta, até Exu tenta, Xangô tenta, mas quem consegue é Ogum. E Ogum consegue com o quê? Com aquilo que ele não tinha. Porque os orixás anteriores já traziam algo pronto para tentar se haver com esse limite. Ogum não trazia nada. Como é que ele rompe esta muralha e possibilita o encontro? Ele coloca a mão nesse obstáculo, retira algo desse obstáculo, que para mim é o sílex, e ao retirar, ele produz algo como uma faca e rasga essa muralha e possibilita, então, esse outro mundo em que convivem orixás e gentes. Então, a minha pedra fundamental é essa pedra de Ogum, não necessariamente por algo dito religioso ou por algo tradicional, mas porque esse Tã, que foi oralitura e que agora é literatura, ele me alimenta no sentido daquilo que eu quero construir, Bruna e Primo, que é construir um poema a partir de um sentido que não está, embora isso seja impossível. É essa pedra que conforma uma muralha que foi rasgada, que foi partida, não como um ato de violência, mas como um ato que possibilitaria um encontro, que é justamente o encontro dessas palavras, a articulação dessas palavras num texto escrito.
Talvez por isso essa sinuosidade evidente, né, entre os sons e os movimentos, e a leitura de sílex em voz alta esclarece muito isso que você está contando, pelo menos para mim, assim. E eu fiquei com a serpente, eu subi na serpente e fui até o fim. É interessante porque agora na FIL Guadalajara eu visitei uma lojinha de brincos e outros enfeites feitos de metal, de prata. Aí uma vendedora muito amorosa, como em geral são os mexicanos, as mexicanas, me apresenta o quê? Ela veja aqui a serpente emplumada. Eu quase gritei, porque a serpente emplumada é o que abre sílex. Foi a partir de ter ouvido na televisão, e aí veja a relação sempre com aquilo que eu escuto e depois as transformações que eu faço para produzir um texto escrito. Então, um antropólogo contava sobre essa serpente emplumada que descia, que subia, e o milho e os ossos das ancestrais, que eu achei uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu vou fazer algo com isso. Então, a partir dessa escuta, eu escrevo os três primeiros poemas de Sílex, a partir da serpente emplumada, que é de uma mitologia anterior à chegada dos invasores. Você pode ler um trecho, Eliane, pra gente, por favor? Sim. Can. Can, can. Can, can, can. A serpente emplumada. Can, can, can. Ela separa na língua sangue de saliva e cospe. Ela, feitura da vida, com espiga, milho, maíz, afanada às formigas. A gente parte, então, dessa geografia, dessa geologia e encontra a máscara. Anastácia e a Máscara, o livro do Henrique, que também é o seu quarto livro de poemas. E a gente chega mais na história, no arquivo, né? Uma poética de arquivo. E aí, o Henrique, no Anastácia e a Máscara, ele revisita, claro, uma das imagens mais violentas e contraditórias do imaginário afro-brasileiro, mas ele aborda o corpo negro sob o signo da violência histórica, sim, tráfico, escravidão, apagamentos, mas ele busca articular, e ele já falou sobre isso, essa memória coletiva. Então, esse eu lírico, trovador, sonetista, muitas vezes ele me parece um porta-voz histórico. E aí, Henrique, eu queria saber o que levou você a escolher a Anastácia e a Máscara como centro simbólico e temático do seu livro. É bacana, Bruna, que você tenha abordado por esse lado, né? Que você tenha falado sobre Anastácia, como você tenha trazido, né, a Máscara como esse símbolo, né, da tortura, da dor, mas você tenha também mencionado essa questão do afeto, porque eu me aproximo, eu trago a Anastácia por uma relação afetiva. Eu tenho uma relação muito antiga com a Anastácia porque a minha avó tinha uma figura de Anastácia no altar doméstico, né, na casa dela. No meio de tantos santos, tantas imagens de santos brancos, o que era aquela mulher negra lá no meio com aquela máscara ali, né? Aquela figura se destacando ali no meio de todas aquelas outras figuras. E aquela figura me marcava muito, tanto a figura da Anastácia quanto o santinho da Anastácia. E a minha avó às vezes levava a gente na igreja da Anastácia também, aquela igreja lá na Uruguaiana, né? Que depois você disse que também ia lá, né? E então essa figura me acompanha muito ao longo de toda a vida.
Depois eu me afastei. É aquela coisa, né? Eu tive a criação católica, fui obrigado a fazer comunhão, crisma, essa coisa toda. Aí depois me afastei da igreja católica, etc. Mas isso fica no meu imaginário. E essa figura nunca me abandonou. Eu sempre quis trabalhar com a figura de Anastácia de alguma forma. A Piauí me pediu algum texto literário, né, algum tempo depois. Eu já tinha rascunhado alguma coisa, mas nunca conseguia dar forma, terminar, né, para publicação. Quando chegou esse convite da Piauí, aí eu decidi, não, agora eu vou publicar finalmente esses textos aí. E aí vieram esses sonetos, né? Resolvi não... Quando eu não sei o que fazer, eu corro para o soneto, que soneto sempre resolve a minha vida. Aí eu transformo um dos sonetos para Anastácia. E aí com esse jogo, né? Como eu já tinha aí uma pesquisa avançada sobre Anastácia, eu faço esse jogo de trabalhar com, por um lado, essa memória minha da Anastácia, que eu misturo com uma pesquisa sobre a igreja da Anastácia. Então esses sonetos, eles vão contar a história dessa igreja da Anastácia no centro do Rio, né? A igreja do Uruguaiana. Então ali tem toda a história de como essa igreja vai ser construída, que é uma igreja construída por pessoas escravizadas. Essa igreja pega fogo lá nos anos 60, e é desse incêndio e das consequências desse incêndio que aquela imagem, aquela gravura que foi criada, né, por um cara, um francês lá no século XIX, é ressignificada pelo povo negro e se torna o rosto de uma santa negra após esse incêndio, né? E como, né, ela se torna esse ícone de resistência ali do santo negro, do povo negro, e como também, né, esses sonetos eles se tornam ali, eles vão falar sobre o que essa máscara significa, né, como esse símbolo de resistência para o povo negro. Então é assim que nasce essa figura. E a figura de Anastácia acaba se tornando muito importante também no livro, porque o Anastácia e a Máscara, ele é um livro dividido em 4 partes, e ele termina com essa série de sonetos sobre o genocídio do povo negro. E eu lidei muito mal com isso quando eu enviei o livro para publicação, eu fechei o livro, porque eu não queria que o livro terminasse com esses sonetos sobre genocídio, que ele termina muito pesado, né? Ele termina falando de violência, termina falando de genocídio. Eu não queria que o livro terminasse assim, porque termina falando de morte, de genocídio, desses corpos que tombam, e só quando as leitoras e os leitores começam a me falar sobre o livro e começam a me dizer que, bom, tudo bem, o livro termina de fato muito pesado, mas a imagem de Anastácia atravessa o livro. Então o livro não fala só de dor, ele também fala de fé, ele também fala de esperança. Isso é que no final das contas me traz a sensação de que, bom, então o livro não é tão pesado assim, não é só um livro afropessimista, né? Também é um livro afro-otimista de alguma forma. É engraçado, mas tem um ar nesses poemas que me deu uma sensação muito parecida de estar nessa igreja, né? Que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? São Benedito dos Homens Pretos, e o Santuário da Anastácia hoje está lá atrás, nos fundos da igreja. E eu frequentei essa igreja a minha vida inteira, porque era a única igreja que minha avó ia e me levava. Então, todo ano, quando eu vou ao Rio, eu volto a essa igreja. E no último ano, eu me deparei com a estátua de Anastácia lá nos fundos, abandonada, em cima de um altar, assim, muito precário. E eu percorri antes a igreja inteira perguntando: cadê a Anastácia? Cadê a Anastácia? Muita gente não sabia dizer. E aí um senhor que trabalhava lá na igreja falou: a Anastácia, infelizmente, está lá no final. Mas essa experiência de estar na igreja da Anastácia e de estar diante da Anastácia, eu acho que ela está muito bem contemplada,
nos seus poemas. E eu gostaria que você lesse um ou dois. Eu vou ler o primeiro, então, do Sonetos Anastácia e depois eu emendo com arte poética. Então, vamos lá. De Anastácia a Santa. Afirma a tradição que era rainha ou que era uma princesa escravizada. Aquela que este povo em ladainhas evoca, negra santa imaginada, que as brancas em beleza superava, assim como as sinhás pela nobreza. Aqui nenhum castigo ou chibatada jamais a sujeitou, a que estas rezas um dia atenderá, ao menos isso é o que esta gente espera a cada dia, pois dizem que a fé do povo oprimido todo o poder supera, se heresia, a igreja o considera, o povo canta, será sempre Anastácia nossa santa. E a arte poética que eu tinha mencionado antes, né? E eu vou dedicar a leitura à minha prima Eliane Marques. Quando fores escrever, escreve para os teus mortos. Tuas mortas sempre estão sobre ti e ao teu lado, mesmo quando por tédio, por pressa ou distração, ouvidos os seus nomes. Cumpre sempre o rito. Ouve o que ressoa no tempo entre os silêncios. Quando fores escrever, honra a memória ancestral. Nela buscaste a língua, as vozes e o sentido. Ergue com palavras a morada monumento, feita derradeiro abrigo. Simplesmente divino. Eu posso fazer uma pergunta para o meu primo, Bruna? Claro. Se eu souber responder. Não, é sobre isso que tu disseste, primo. Que eu sinto também, de que há uma pressão sobre nós para que deixemos a dor de lado. São 400 anos, sim, de sofrimento e de lutas por liberdade, de lutas por melhores condições de vida, e não apenas isso, criamos muito, né? Criamos uma tradição estética aqui em Améfrica, como diria Lélia, uma tradição nova que não existe em nenhum outro lugar. Então, isso nasce da nossa presença aqui, não apenas da resistência, mas também da existência. Mas é uma pressão para que não falemos mais disso. Quer dizer, nós não temos liberdade nem para escrever aquilo que nós queremos escrever, porque tem sempre uma preocupação. Estamos falando de dor, de sofrimento, e as pessoas negras estão falando de dor, de sofrimento. Mas então, vamos perder, inclusive, essa liberdade de falar disso? Pois é, né, prima? Pois é, nossa, isso é um problema para mim tão enorme assim, porque eu não consigo me afastar dessa questão, sabe? Lá no Levante, né, naquele texto prefacial ao Levante, a Cidinha da Silva escreveu alguma coisa, né, sobre a minha poesia, sobre o meu projeto estético, que é aquela questão de que eu transformo, como é que é, o horror em beleza. E eu realmente acho, quando ela escreveu isso, ela iluminou isso para mim, que era uma coisa que eu não tinha percebido que eu tinha feito ali. Eu realmente acho que isso é uma coisa que eu estava fazendo ali. Isso é uma coisa que eu acho que eu faço, que eu tento fazer o tempo todo. Assim, o Anastácia Máscara termina com esses sonetos, porque assim, ali tem 11 sonetos dedicados a vítimas do genocídio negro aqui no Rio. Por que são 11, né? São 11, mas poderiam ser centenas, né? Porque o Estado está matando gente preta aqui no Rio o tempo todo. São 11 porque esses 11 me pegaram de uma maneira tal que eu não conseguia lidar com esses 11, assim. E aí eu precisava lidar com isso de alguma forma, e aí eu vou lá para a literatura para tentar enfrentar isso de alguma maneira. Então, assim, a minha maneira de lidar com isso é através da escrita. A gente teve aqui o maior genocídio da história, acabou de acontecer aqui. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar através da poesia, né? Eu comecei a escrever uma poesia depois daquilo lá, já está com 20
páginas. Eu te falei isso aqui em Madureira, né? Já está com 20 páginas, não sei com quantas páginas vai terminar. Então eu sempre vou para a literatura para escrever sobre isso, para lidar com isso. Eu não vou deixar de escrever. Não vou deixar de usar a poesia, a literatura para tratar desses assuntos, porque é um instrumento que eu tenho para lidar com isso. O que eu não vou abrir mão é aquilo, né? Eu parafraseio o Sabotagem, né? Poesia é compromisso, literatura é compromisso. Então, assim, eu vou transformar isso em estética, em projeto estético. Então, eu vou transformar isso em beleza, né? E isso é o que eu posso dar para o meu povo. Dar o máximo de mim para transformar isso em alguma coisa bela na medida do possível. Mas abrir mão de enfrentar a dor e de falar disso, eu não vou conseguir parar de falar isso. E é como você diz, prima, assim, se a gente não puder falar sobre isso, sabe, que é o que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo, de que a gente vai falar? Sabe? Então, para mim, isso é uma questão muito cara mesmo. Gente, muito obrigada a vocês dois por essa conversa. Eu estava muito ansiosa, como eu falei no começo. Foi um prazer enorme, sou leitora de vocês. Quero estar próxima, estou próxima. E para a gente fechar, queria saber o que vocês estão preparando aí, livros novos? No campo do poema, eu estou trabalhando ainda de forma bastante inicial poemas a partir da tradição Zulu dos Isibongos, que são poemas em homenagens a heróis, a uma determinada dinastia, poemas que rememoram um determinado fato. Essa tradição, para mim, ela era desconhecida. Então, a partir da escritura de Guanchuma, que é o romance que eu publicarei agora, em 2026, pela Autêntica Contemporânea, o professor que está me ajudando nessas pesquisas me alcançou esses isibongos. A partir daí, eu quero criar um outro pluriverso primo poético. A partir desse assentamento, tomar os isibongos como assentamentos. Mas o mais próximo é Guanchuma, um novo romance, agora em 2026. E você, Henrique, o que está aprontando? Bom, Manufaturando. Eu tenho uns originais de prosa que estão prontos, estão aí em mãos de editoras, mas eu não sei ainda, não tem nada fechado ainda, então não sei, não tem data para sair. Entre eles esse livro de contos, né, que tem o conto que narra a infância, com a vivência de infância com Eliane. E tem de poesia, tem esse poema, né, que eu acabei de mencionar, que, enfim, é marcado, né, por esse genocídio que acabou de acontecer aqui, que é um trabalho, enfim, é o que está acontecendo agora, né, e que é exatamente o que está ocupando agora o meu tempo, porque é o que me impactou, é o que está na urgência do momento, mas que eu não sei no que vai dar. É o que o meu corpo está pedindo para, enfim, aflorar, né? Para surgir agora. Mas eu sempre estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque é assim que eu funciono, e eu nunca sei no que essas coisas vão dar. Foi um prazer receber vocês dois aqui, Eliane Marques e Henrique Marques Samin. Uma alegria, Bruna. Muito obrigada. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do cineasta Dácio Pinheiro. Ele é autor do livro Claudia Wonder, Flor do Asfalto, que inclusive foi indicado aqui recentemente aqui na Dica LGBT do 451 MHz.
Esse livro é um compilado de entrevistas que o Dácio fez com a multiartista e artista visual Cláudia Wonder, que é uma grande figura da cena cultural paulistana dos anos 80 e 90. O livro saiu pela Hercolano em 2025. Aqui para o 451 MHz, o Dácio indicou O Negócio do Michê, Prostituição Viril em São Paulo, do argentino Néstor Perlonger, que foi publicado em 2009 pela Fundação Perseu Abramo. A minha dica vai para um livro que eu achei recentemente num sebo, que se chama O Negócio do Michê, de um autor argentino chamado Néstor Perlonger. O livro foi lançado nos anos 80 e mergulha nesse universo com entrevistas com michês, clientes e moradores da noite paulistana. O livro foi lançado nos anos 80, mas teve uma reedição nos anos 2000 e valeria muito a pena ter uma reedição atualizada com um olhar para esse mundo que a gente vive hoje das redes sociais, do sexo via internet e tudo mais. Então essa foi a dica do Dácio Pinheiro, O Negócio do Michê, Prostituição Viril em São Paulo, de Néstor Perlonger, que saiu em 2009 pela Fundação Perseu Abramo. Agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar aí no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar aí no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, Apple Podcasts ou então na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Daniela Falcone, Iriane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Gris, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 178 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 16 de janeiro, na sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.